povos originários são prioridade do meu governo. Por isso, criamos o Ministério dos Povos Indígenas. Fizemos e continuamos a fazer a desintrusão de territórios ocupados por não indígenas. Homologamos novas terras e tenho certeza que faremos muito mais, sempre enfrentando os desafios, que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Da mesma forma que vocês, eu também sou contra a tese do marco temporal. Fiz questão de vetar esse atentado aos povos indígenas, mas o Congresso Nacional, usando uma prerrogativa respaldada por lei, derrubou o meu veto. A discussão segue na Suprema Corte Federal e minha posição não mudou. Sou a favor do direito dos povos indígenas a seu território e a sua cultura, como determina a Constituição, contrário, portanto, à ideia absurda do marco temporal. O povo tupinambá, da mesma forma que as demais etnias indígenas, tem direito ao seu território. Esse manto sagrado que vimos hoje, assim como outros 10 do século XVI que ainda estão fora do Brasil, não deixam dúvidas. Os povos indígenas ocupavam essas terras muito, mas muito antes do que o marco temporal equivocadamente pretende estabelecer. A luta dos povos tupinambás e de todos os povos indígenas é centenária, justa e legítima. É uma luta de todos nós pelo direito dos nossos ancestrais, não só a terra, mas também a memória e as histórias que esse manto conta. Meus companheiros e minhas companheiras, às vezes as coisas são mais fáceis de falar do que de fazer. E vocês indígenas, que estão nessa luta há muito tempo, sabem o quanto é difícil. Uma vez, em 1978, eu descobri e senti a necessidade de fazer um partido político, porque eu fui ao Congresso Nacional evitar que uma lei antigreve fosse aprovada, feita pelo ministro Arnaldo da Costa Prieto. E lá eu descobri que eu estava querendo que acontecesse um milagre, porque não tinha trabalhador deputado. Como é que eu poderia querer que um congresso feito pela elite política desse país fosse fazer a lei que eu desejava? Olhe para a dificuldade de eleger algum indígena deputado. Olhe para a dificuldade da gente conquistar, para a gente ter noção da dificuldade que a gente tem lá. Quando eu vetei o marco temporal, eu imaginei que o Congresso não ia ter coragem de derrubar o meu veto. E ele teve, porque a maioria do congressista não tem compromisso com nenhum povo indígena. O compromisso deles são com grandes fazendas, com grandes proprietários.